Olá, tudo bem? Meu nome é Tiago Leite, sou professor de Direito Ambiental e Agrário do Estratégia. Olha só, o Supremo acabou de derrubar a tese do marco temporal relacionado à demarcação de terras indígenas. E o que é que isso significa? É o que nós vamos ver a partir de agora. Então, o ponto central da questão é saber o que são essas terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. A Constituição diz no artigo 20 que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União, mas o artigo 231 diz que a posse permanente dessas terras pertence aos próprios indígenas. E o que é que diz a tese do marco temporal? Essa tese surgiu de forma mais relevante em 2009, no julgamento da demarcação da terra da reserva Raposa Serra do Sol. E é uma tese segundo a qual os indígenas só possuem o direito da terra que eles ocupavam ou então que disputavam no momento da promulgação da Constituição, ou seja, em 5 de outubro de 1988. De um lado, os indígenas e os ambientalistas criticam esse marco temporal, porque, segundo eles, essa tese acaba por legitimar abusos e violências em relação aos indígenas. Do outro lado, nós temos os ruralistas e parte do agronegócio, que defende a tese do marco temporal como um fator determinante para garantir segurança jurídica, liberdade econômica e o direito de propriedade. E esse tema chegou ao Supremo, que julgou o tema 1031. O que é que o Supremo decidiu no tema 1031? Então, o Supremo, por 9-2, decidiu afastar o critério do marco temporal. Então, não pode ser utilizada a data de 5 de outubro de 88 para definir se os indígenas têm ou não direito às terras. Tem que ser analisada a ancestralidade, a tradicionalidade e a presença cultural dos indígenas na área. Então, os únicos ministros que votaram a favor do marco temporal foram Cássio Marques e o André Mendonça. Todos os outros 9 ministros acabaram por afastar a tese do marco temporal. Agora, existem outras questões que precisam ser analisadas, como a modulação dos efeitos dessa decisão, a possibilidade ou não de indenização dos proprietários em relação ao valor da terra nua, isso sem falar na bancada ruralista do Congresso, que está se articulando para aprovar o projeto do marco temporal que está atualmente no Senado. Então, é acompanhar o desenrolar dessa novela.